nós estamos vivendo dias que podem ser aqueles que antecedam uma tragédia nuclear. Eu achei o presidente Lula muito preocupado. Muito preocupado por quê? Porque se nós chegamos a ponto de que houvesse interlocutor na sala em que Lula disse para Macron que o conflito nuclear pode ser real, presente, perigoso, é porque era importante que todo mundo soubesse disso. E é importante por quê? É importante para que a gente possa, na realidade, pressionar as autoridades, as organizações multilaterais, criar dentro da opinião pública a perspectiva e a impressão de que podem estar fazendo uma bobagem muito grande com o destino da humanidade. Aqueles que insistem em resolver suas pendengas através da utilização da força. Porque, se bem a guerra muitas vezes é a extensão da diplomacia, né, poderia-se dizer, muita gente concebe essa percepção, o Weasley Pesato está dizendo o seguinte aqui, agradeço, boa noite, Weasley, que os tomadores de decisão serem idosos, isso dá medo, né? Que tenham responsabilidade, porque, veja, as gerações que nos sucedem nesse momento, que nos sucedam, elas estão completamente reféns dessa responsabilidade ou irresponsabilidade. Felipe Vieira está dizendo o seguinte, boa noite, Felipe. Lavrov mandou a real ao Lula. Ele contou ao Macron e pediu que a mensagem fosse passada ao G7. Eu já ouvi, inclusive, durante o dia de hoje, eu recebi uma mensagem, eu estou apurando a validade, né? Janaína, olha, uma das razões foi a sua demanda justa aí, de desbloqueio. Eu dei uma anistia geral, eu não consegui achar a sua conta. Infelizmente, algumas pessoas não vêm aqui para fazer bom uso. Boa noite, seja bem-vinda. Agradeço, Vilmar. A coisa está feia. E essa informação que eu recebi hoje, ela dizia do desconforto do presidente Lula. Eu estou averiguando essa informação e quando eu tiver ela mais clara, mais limpa, eu trago ela aqui para vocês. Que uma das grandes situações de desconforto, Márcio, do presidente Lula, tá, em ter um encontro com o Zelensky hoje, né, seria decorrente do seguinte aspecto, que o recado já teria sido dado, inclusive antes dessa reunião com o Macron, me parece, tá, olha, essa notícia é um furo, vou dar um furaço aqui, mas a confirmar ainda pela prudência, porque ela é praticamente confirmada, que em abril, né, o Brasil já teria enviado esse recado a interlocutores dentro da OTAN e nos Estados Unidos de que tentar constranger a Rússia a ponto de deixá-la sem saída levaria sim à utilização de armamento nuclear. E que seria, na realidade, não é, um aspecto que teria sido passado ao Brasil por interlocutores russos. O resto vocês já devem imaginar em que situação poderia ter ocorrido. Que o Brasil teria recebido a informação de interlocutores russos de que, se o Ocidente insistir em constranger a Rússia a ponto de vê-la derrotada, que a Rússia utilizaria de armamento nuclear. Geopolítica estratégica, boa noite. Coloca aqui, se a Rússia ocupar toda a Ucrânia, Rogério, qual o próximo passo? Financiar a guerrilha no território ocupado? Olha, eu posso ser muito sincero com você, geopolítica estratégica, pelo que eu tenho conversado, inclusive com pessoas que estiveram recentemente no teatro de operações, essa possibilidade é remota. A Rússia, para ocupar toda a Ucrânia, ela teria que fazer um dispêndio gigantesco de recursos e de pessoas e, enfim, a situação, a parte da queda de Bakhmut, não é? Que teria sido confirmada pelo presidente Putin, para que a Rússia consiga ganhos territoriais substanciais, o cenário teria que estar colocado de outra forma. A partir do que existe hoje, tá? A partir do que existe hoje. Porque há um esforço muito, 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 muito grande por parte das agências ocidentais no sentido de fornecer recursos à Ucrânia a ponto de permitir que a Ucrânia consiga algum tipo de ganho territorial, alguma incursão em direção a uma tentativa de quebrar a resistência na Crimeia, enfim, o que também é difícil.
Mas o que eu quero colocar é assim, por tudo que eu ouço, inclusive militares, mas aqueles que realmente não têm lado. Né? Todos nós, de alguma forma, podemos ter algum tipo de viés. Mas na análise fria, o quadro hoje é o chamado impasse de iniciativa. Tá? Se esse impasse de iniciativa pender a favor da Aliança Ocidental e colocar a Rússia num risco iminente de derrota, a Rússia teria feito chegar ao Brasil a informação de que o Brasil, como interlocutor, levasse aos seus parceiros que ela não admitiria outra solução senão o uso da arma nuclear. Eu recebi hoje à tarde essa informação. Eu estou apurando ainda para verificar quão limpa é essa informação. Mas a informação é de fonte boa. É de fonte boa. Eu sei que nem todos vocês nos conhecem mais de perto, mas quem nos conhece mais de perto sabe que nós estamos bem informados. Né? Sabe que nós estamos bem informados. João Gerardo, eu acho que não é nem questão de querer. Eu acho que nesse momento é questão de poder. Tá? Acho que é questão de poder. Tiago Dempaler, um abraço, obrigado pela presença. N. Silva, obrigado pela presença, sempre gentil, aí, com comentários muito bacanas, sempre nos ajudando e nos prestigiando. Né? Olha, pessoal, eu acho que é uma contaminação ideológica dos dois lados na análise do conflito. Mas quem é frio o suficiente para perceber que essa contaminação é ideológica, nós não estamos no período posterior à Segunda Guerra Mundial. Nós não estamos tratando da luta da União Soviética com a Alemanha nazista. Então, vamos tomar muito cuidado para que nós possamos fazer a análise limpa, pura, na medida do possível. Todo mundo tem viés, né? Por mais que não saiba ou não perceba. Tá? Todos nós, de alguma forma, acabamos nos emocionando um pouco. Os ucranianos e seus apoiadores acham que derrotarão iminente, é iminente a derrota da Rússia. Os russos acham que chegarão à Polônia. Mas a coisa é muito mais complicada do que parece. E outra coisa, boa noite, Laerte Rabelo Nobre Filho, muito obrigado, seja bem-vindo. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, entendam, por exemplo, mesmo que não haja um ganho territorial por parte da Ucrânia, essa mensagem da Rússia sobre a possibilidade de risco de guerra nuclear, ela está ligada aos fornecimentos recentes, por exemplo, de armamento por parte dos britânicos de mísseis de longo alcance de 400 quilômetros. Me parece que os Estados Unidos também o fizeram, ainda que de maneira velada. Fornecimento de urânio, de munição com urânio empobrecido por parte dos britânicos. Anúncio dos F-16. Os Patriot, mais ou menos eficazes, eu não vou entrar nessa discussão. Agora, eu quero dizer para você o seguinte, que determinado tipo de armamento, que inclusive foi um dos pretextos utilizados pela Rússia para a incursão de 24 de fevereiro último do ano passado, pode atingir o coração da Rússia. Daqui a pouco vão fornecer mísseis balísticos, não é? Ainda que com ogivas convencionais, que pode atingir o coração da Rússia. E aí a possibilidade de que a Rússia retalie, causando o mesmo dano em direção à Ucrânia, pode não ser suficiente, porque naturalmente quem está fornecendo esse material para a Ucrânia estaria, vamos dizer, de alguma forma isento. Vamos supor que esses mísseis que vêm da Grã-Bretanha, que estão sendo utilizados pela Ucrânia, ainda que os centros de poder na Ucrânia fossem atingidos, num degradê de escalonamento, em algum momento é insuficiente. Tá?